Carta aos Hebreus. Autor: desconhecido. Data: cerca de 67 a 69 depois de Cristo. Tema: um melhor concerto. Palavra-chave: melhor. Versículo-chave: Hebreus capítulo 4 versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus. O emprego que o autor fez da Septuaginta, nas citações do Antigo Testamento, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saúdam" significa provavelmente que o autor escrevia para Roma, e que na ocasião incluiu saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares, da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo. Uma coisa é certa, o escritor escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridade apostólica. O Senhor Jesus Cristo é o melhor mediador do melhor pacto baseado sobre melhores promessas. É o Filho de Deus, o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. É o Criador, sustentador, herdeiro do universo. É maior que os anjos, maior que Moisés, Arão e Josué. É o autor e consumador de nossa fé, em quem devemos fitar firmemente nosso olhar. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Convém-nos sair a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Termina o argumento do livro com a bênção ou conclusão mais sublime de todas as epístolas. Tema: Cristo é a pessoa inevitável, indispensável, perfeitamente ímpar. É superior, palavra usada 13 vezes, do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. É o cumprimento de tudo que o Velho Testamento prometera. Propósito: Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto, mediante a sua morte vicária. O escritor anima seus leitores a manterem firme sua confissão de Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual, não volverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Visão panorâmica. Hebreus parece mais um sermão do que uma epístola. O autor descreve sua obra como uma palavra de exortação. Contém 3 divisões principais. 1. Primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas, do que os anjos, Moisés e Josué. Nesta divisão do livro, ocorre uma advertência solene no tocante às consequências do abandono da fé ou do endurecimento do coração pela incredulidade. 2. A segunda divisão apresenta a Jesus como o sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter e ministério, são perfeitos e eternos. Há uma solene advertência para quem permanecer espiritualmente imaturo ou mesmo cair depois de se tornar participante de Cristo. A divisão final admoesta enfaticamente os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Características especiais. 8 características afloram neste livro. 1. No Novo Testamento é único quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como um sermão e termina como carta. Orígenes. 2.
É o texto mais refinado do Novo Testamento, aberrando-se do estilo do grego clássico, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, com exceção, quiçá, de Lucas, em Lucas 1:1-4:3. É o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. 4. A cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. 5. Sua palavra-chave é melhor. 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, conserto, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessas. 6. Contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé, capítulo 11. 7. Está repleto de referências e alusões ao Antigo Testamento que oferecem um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva da história e da adoração no Antigo Testamento, mormente no campo da tipologia. 8. Adverte, mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento, contra os perigos da apostasia espiritual. Cristo, o resplendor da glória de Deus. A Epístola aos Hebreus compara Jesus Cristo com o Antigo Pacto e o apresenta como o cumprimento de todas as promessas messiânicas. Tal comparação visa demonstrar a superioridade de Cristo sobre tudo quanto o Antigo Testamento tem a oferecer. O tema que percorre a carta do princípio ao fim é: Jesus Cristo é superior a. Ele é superior aos anjos, aos profetas, ao sacerdócio levítico e etc. E descrito como o Criador de todas as coisas, resplendor da glória e imagem de Deus, aquele que tudo sustém com o seu poder, que nos purificou de todo pecado e está sentado à destra de Deus. Profetas foram criados. Tinham revelação parcial. São adoradores. Anunciadores. Anjos foram criados. Tinham revelação parcial. São adoradores. Ministradores. Jesus Cristo tudo criou. Trouxe a revelação completa. Recebe a adoração. Senhor de tudo. Cristo, superior aos anjos. Os anjos tiveram importantes momentos na história dos judeus, tanto no âmbito nacional como na vida de indivíduos. Em sua natureza, mesmo atuando em favor dos que hão de herdar a vida eterna, são criaturas com limitações se comparadas ao Senhor Jesus Cristo. Ele é declarado como Filho pelo próprio Deus, é o Messias, Criador e está à direita do Pai. O escritor, ainda demonstrando a superioridade de Jesus sobre os anjos, lembra aos leitores que, se o que foi dito pelos anjos foi válido a ponto de toda desobediência às palavras angelicais receber punição, maior pena receberá aqueles que desprezarem, em Jesus, tão grande salvação. Apenas Ele, como verdadeiro sumo sacerdote, pode se compadecer dos que são tentados e salvá-los. Os anjos, criaturas. Revelação parcial. Mensageiros. Nada lhes é sujeito. São adoradores. Ministradores. Jesus Cristo, Criador. Revelação completa. Filho. Todas as coisas lhe são sujeitas. Recebe a adoração. Senhor de tudo. Cristo, superior a Moisés. Os crentes destinatários da epístola são chamados de santos, e devem, por serem participantes da vocação celestial, considerar Jesus não apenas como apóstolo, um enviado de Deus, mas também sumo sacerdote, ao qual devem confessar suas dificuldades. Se Moisés foi fiel em seu ministério, Jesus muito mais, pois foi o autor, não somente do ministério, mas também da família de Moisés. O grande libertador dos hebreus, por ser homem, não pôde ser perfeito. Entretanto, Jesus deu-nos o exemplo de irrefutável perfeição. O sacro escritor relembra a seus leitores que o povo de Israel peregrinara no deserto por muitos anos, por não ter ouvido a voz de Deus através de Moisés, e roga-os que não hajam da mesma forma, endurecendo seus corações às ordens divinas. Repouso para o povo de Deus. A sorte daqueles que foram resgatados do Egito teve amplo e direto sentido para os destinatários da epístola em estudo. Foram libertados, mas não entraram no descanso de Deus, e pereceram no deserto.
Mesmo a segunda geração, que conseguiu entrar em Canaã, não alcançou a plenitude da promessa divina. Só pela vinda do Messias seria alcançada, e isto por a proteção, mediante a fé. Tanto Israel como esses primitivos cristãos ocupavam posição semelhante de ter recebido o Evangelho e ter oportunidade de apropriar-se do mesmo. Israel falhou. Agora, o perigo para esses primitivos cristãos judeus era que, por causa da incredulidade e falta de firmeza, deixassem de entrar no descanso espiritual de Deus, o qual não foi cumprido por Josué, mas que agora estava ao alcance de todos, em Cristo. Cristo, sumo sacerdote superior Arão. Por não conhecerem a Cristo sob a figura de sumo sacerdote e por não ser ele da linhagem de Arão, os cristãos hebreus não compreendiam a aplicação deste título e ofício à sua pessoa e, consequentemente, tinham dificuldades em aceitá-lo e honrá-lo nessa função. Daí, a necessidade do escritor resumidamente apresentar as características e atribuições do sumo sacerdote, demonstrando que as mesmas são perfeitamente satisfeitas em Cristo. O texto mostra a superioridade de Cristo sobre os demais sumos sacerdotes, destacando que ele não apenas satisfez as exigências do sistema levítico para a vocação sacerdotal, mas distinguiu-se pelo fato de, sem pecado, entregar-se a si mesmo por nossos pecados. O perigo da apostasia. Os cristãos hebreus haviam sido uma vez iluminados através da revelação de Deus em Cristo. Haviam experimentado o dom celestial, o Espírito Santo, e a boa palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, pregado entre eles com toda a manifestação de poder e milagres. Para essas pessoas, caso se desviassem, seria impossível serem renovadas outra vez para arrependimento, uma vez que deliberadamente rejeitaram a Cristo, declarando que a sua crucificação não possuía mais o sentido que antes lhe atribuíam. O escritor aos Hebreus sentiu bem de perto o perigo que aqueles crentes nessas circunstâncias enfrentavam, por isso os advertiu. Cristo, sacerdote eterno e perfeito. O autor da epístola agora reverte ao argumento deixado no capítulo 5, versículo 10, no qual se referia a Cristo como sumo sacerdote de um serviço divino, de ordem mais elevada do que aquela estabelecida sob a lei mosaica. Esta ordem sacerdotal é de origem divina e segundo a ordem de Melquisedeque. A descrição histórica desse personagem singular encontra-se em Gênesis 14, 17 ao 20. Ele surge nas páginas sagradas qual estrela nova, no firmamento. Logo desaparece para só o encontrarmos na Epístola aos Hebreus. O fato de as Escrituras não apresentarem o registro genealógico do nascimento de Melquisedeque ou sua morte, já o torna tipo perfeito do sacerdócio eterno de Cristo. Cristo, mediador de uma melhor aliança. Nós, os crentes do novo concerto, possuímos um sumo sacerdote de classe única e proeminente, alguém que em si mesmo é a realidade, que corresponde e cumpre o padrão estabelecido por Deus para o sacerdócio, alguém cujo ministério, por conseguinte, é cumprido na esfera celestial, e não na terrena, alguém cuja obra foi consumada pela entronização à mão direita de Deus, e alguém que, por isso mesmo, é apto para cumprir um mais excelente ministério na qualidade de mediador de um novo e melhor concerto. Cristo, nosso amado Salvador, tornou-se ministro do verdadeiro tabernáculo, tendo entrado em nosso lugar não em algum santuário terreno, mas na própria presença de Deus, efetuou eterna redenção. Cristo trouxe maior glória na adoração a Deus. Sob a ordem mosaica entendia-se que não havia livre acesso à presença de Deus. Somente uma vez por ano, e isso por meio do representante. Somente mediante sacrifício cruento podia o povo aproximar-se de Deus. A lição que aprendemos é que devido ao pecado, o propósito do homem de acercar-se diretamente de Deus era frustrado. Toda a economia levítica era provisória, não passando de sombra ou tipo da realidade celestial. Os sacrifícios anuais jamais poderiam resolver o problema da consciência. Por serem provisórios, eles aguardavam um tempo de reforma, uma ocasião melhor. A eficácia do sacrifício de Cristo. Instituído por Deus, os sacrifícios de animais eram a única forma de se aplacar a ira divina contra o pecado e aproximar o homem do seu Criador.
Entretanto, tais sacrifícios demonstraram ser ineficazes porque apenas aplacavam temporariamente a ira de Deus, mas não removiam o pecado. Desta forma, havia a necessidade de um sacrifício único e perfeito, que propiciasse aos homens a certeza da reconciliação com Deus. O autor da Epístola em Estudo não apenas apresenta Cristo como o último sumo sacerdote, mas como o sacrifício perfeito diante de Deus, o sacrifício que tira definitivamente os pecados. O pecado imperdoável. O sacrifício de Cristo nos faculta o acesso a Deus. Entretanto, Deus exige de nós responsabilidade no uso de seus dons, mas deseja principalmente de nós uma vida de santidade. Pode haver na igreja pessoas que, mesmo tendo experimentado os presentes de Deus, a salvação, o perdão dos pecados, a inclusão na igreja, queiram pecar voluntariamente, não havendo para os pecados de tais pessoas qualquer sacrifício. Pelo fato de retornarem à vida de pecados e pisarem o Filho de Deus, resta-lhes a expectação de algo ruim, pois cairão nas mãos do Deus vivo. Os elementos essenciais da fé. A fé, conforme a palavra de Deus, é a condição básica para ser salvo e receber de Deus auxílio em todos os aspectos. É a base, firme fundamento, a esperança das coisas que se esperam e a convicção, prova das coisas que não se veem. O escritor, recorrendo à história judaica, mostra diversas personagens que, pela fé, e não por seus próprios méritos, puderam obter da parte de Deus vitórias marcantes. Tais personagens viram de longe as promessas de Deus, e morreram crendo no cumprimento delas. Deus considera esses heróis como pessoas dos quais o mundo não era digno, exemplos de fé a serem seguidos por todos nós. Características. Personagens. Fé caracterizada pela obediência irrestrita ao Senhor. Abraão recebeu uma revelação especial de Deus relativa ao dilúvio. Noé agradou a Deus por seu andar espiritual diante dele. Enoque, aos olhos de Deus seu sacrifício teve maior valor. Abel, perseverança na fé e santidade. Os cristãos hebreus tinham à sua disposição muito mais vantagens que as permitidas aos heróis que os antecederam. O autor se compara, juntamente com seus irmãos em Cristo, a atletas disputando uma corrida, ao redor dos quais está aquela numerosa plateia enfileirada, como nas arquibancadas de um grande estádio. As testemunhas da grande prova são justamente os heróis da fé, cujos feitos estão registrados no capítulo 11 da Epístola em Estudo. Tomando o exemplo desses homens das gerações anteriores, o escritor procura nos encorajar a correr a boa corrida da fé e ganhar, pela resistência e coragem, o prêmio que nos é oferecido. Evidências da vida cristã. O escritor sagrado adiciona no texto em estudo uma variedade de breves declarações que contêm agudas exortações práticas para que o crente viva a vida cristã de modo digno. Ele sabia que seus leitores se tinham mostrado ativos no passado, em simpatia e bondade para com seus irmãos na fé. Por esta razão, exorta-os aqui sobre a importância de manter tal amor prático entre os membros da fraternidade cristã. Eles deveriam lembrar-se particularmente dos encarcerados, dos que estivessem sofrendo enfermidades ou maus tratos, pois os crentes deveriam compartilhar das mútuas provações.